Vamos então continuar a analisar o abdômen simples, agora tentando também uma comparação com a anatomia seccional. Tal como a radiografia, tal como no exame clínico, aliás, nós dividimos o abdômen em 9 quadrantes, o mesmo é feito para a análise da nossa radiografia, dividindo-a em hipocôndrios, direito e esquerdo, a região epigástrica, os flancos direito e esquerdo, a região umbilical e as fossas ilíacas e a região hipogástrica. Também outro tipo de divisão comumente utilizado em termos radiológicos é o andar superior, andar médio e a pelvis, portanto em nível abdominal. Continuando a analisar os tecidos moles, verificamos que no andar superior do abdômen, a imagem comparativa com a anatomia seccional, portanto ao nível de corte que está assinalado em cima à esquerda, é o nível sensivelmente que passa pela cúpula diafragmática e pelo início da grande massa do fígado. No fígado, como podemos ver no corte axial, podemos reconhecer as veias hepáticas, aqui contrastadas com contraste após a administração de contraste intravenoso. Podemos também verificar a imagem correspondente à veia ásigos, imediatamente à direita da aorta, e essencialmente o fígado apresenta-se em tomografia computerizada com uma densidade de tipo sólido na ordem das 45 a 60 unidades Hounsfield. Como é evidente, a nível do andar superior e em termos radiológicos convencionais, como vimos, apenas a sombra hepática é identificada e a vesícula e as vias biliares não são identificadas devido ao facto de serem constituídas também por tecidos moles e dessa forma não serem aparentes na radiografia em condições normais. Nestas imagens mostram-se dois tipos de opacificação que podem conduzir à visualização da árvore biliar, concretamente na imagem do centro a colcistografia oral e na imagem da direita os exames colangiográficos. A ecografia é, de facto, o exame de eleição para estudo e análise da vesícula e das vias biliares, devido ao grande gradiente de contraste que é aparente no seu interior, devido à existência do seu conteúdo líquido puro, portanto, à bilis, e que as torna de fácil identificação por esta técnica. Em termos de tomografia computerizada, a vesícula biliar tem uma densidade líquida interna, geralmente a parede não é reconhecível e deve referir-se que a vesícula não é de facto uma boa técnica para a análise da vesícula devido à natureza axial dos cortes e também à menor resolução em contraste do que aquela que é apresentada pela ecografia. Portanto, a vesícula biliar é essencialmente algo cujo estudo, em princípio, nomeadamente para a detecção de pequenos cálculos ou pequenas formações tipo lipoide, está mais reservado à análise por ecografia do que por tomografia computerizada. Quanto às vias biliares, que se pode ver na imagem da direita, a sua densidade interna, nomeadamente quando estão ligeiramente ectasiadas, é líquida, podendo ser reconhecidas nessa fase apenas quando se administra contraste intravenoso. Com efeito, só a administração do contraste é que permite diferenciar de forma clara o que corresponde aos vasos portais e o que corresponde às vias biliares, portanto, que lhe dobram os vasos portais pela sua face superior, conforme se pode ver no exemplo demonstrado. Presentemente surge uma outra técnica que permite avaliar de forma não invasiva as vias biliares, que é a chamada colangiografia por ressonância magnética e que teremos a oportunidade de ver mais tarde, mas cujas imagens permitem uma avaliação do tipo da CPRE, portanto, com uma morfologia muito semelhante à observada nas colangiografias diretas. Descendo um pouco mais a nível do abdômen superior e num corte que passa sensivelmente pelo hilo hepático, podemos então observar que este corte é dominado, para além da imagem do fígado, com a sua densidade sólida habitual, pela existência da vesícula biliar, de densidade líquida, como referimos, sem parede identificável na maioria dos casos, e na região central do abdômen observamos a imagem correspondente à glândula pancreática. O pâncreas tem a sua sede habitual no retroperitoneu. Em termos radiológicos convencionais, na comparação da imagem à esquerda, vemos a projeção habitual do pâncreas, com uma orientação oblíqua de cima para baixo e da esquerda para a direita, cruzando a primeira vértebra lombar. A densidade interna do pâncreas é também uma densidade sólida, que ronda as 40 a 45 unidades Hounsfield. Está intimamente correlacionado pela face posterior com a veia esplénica e pela face anterior com o pequeno epíplon ou burso mentalis,
que a separa também da face posterior do estômago e que neste corte axial podemos ver com restos de produto de contraste e com conteúdo líquido no interior. Portanto, o pâncreas em geral tem uma densidade sólida, não demonstra ectasia do canal Wirsung, portanto o Wirsung não é em condições normais identificado e os seus contornos são geralmente um pouco lobulados, e isto deve-se ao facto do pâncreas não ter uma cápsula tão bem definida como sucede a nível do fígado. Estes dois exemplos mostram também a possibilidade de estudar o canal excretor da glândula pancreática através de duas técnicas. Uma invasiva, a virsungografia retrógrada, ao fim e ao cabo, de um tempo possível do exame realizado por CPRE, em que há canulação da papila de Vater e injeção retrógrada do contraste a nível do canal Wirsung, e a outra, a virsungografia por ressonância magnética. Esta técnica é em tudo semelhante à que anteriormente já falámos, para avaliação das vias biliares e, portanto, também reside na possibilidade de obter uma imagem de conjunto do canal Wirsung, o que até à segunda porção do duodeno, o que, portanto, permite avaliar a sua morfologia e também eventuais dilatações. Sensivelmente ao mesmo nível, o corte anatómico e a comparação da radiologia convencional com a anatomia seccional é também dominada pela imagem do estômago, pela imagem do pâncreas, pela imagem da vesícula e agora podemos ver a imagem dominante do fígado, que corresponde ao lobo direito, seguida das imagens dos rins, que no caso que se apresenta mostram contraste a nível do sistema excretor, e por último a imagem correspondente ao baço, também órgão de densidade sólida, encostado à grelha costal, cujos contornos podem ser reconhecidos, tal como já fizemos referência, devido à presença da gordura perivisceral. À esquerda do estômago, no corte axial, que é aqui demonstrado, podemos observar a imagem correspondente aos cólonos esquerdos. No andar superior, na radiologia convencional, observamos então a imagem do baço pelas razões que atrás apontámos e que é bem exemplificada na imagem da esquerda, mas há também uma imagem gasosa dominante que corresponde ao estômago. O estômago pode facilmente também deduzir-se a posição do paciente através da morfologia do gás intragástrico. Quando o paciente está em decúbito dorsal, e uma vez que o estômago tem uma orientação oblíqua com o fundo mais baixo, mais posterior do que a região antral, dizia que quando o paciente está em decúbito dorsal é possível ver o gás acumular-se a nível das regiões mais anteriores do estômago, portanto, a nível da porção horizontal e do antro gástrico, enquanto que se o paciente estiver a fazer a radiografia em posição ortostática, o gás terá tendência a acumular-se a nível do fundo gástrico, portanto, logo abaixo da cúpula diafragmática, como se pode ver no exemplo da direita. Por isso, olhando apenas para a localização e a morfologia do gás intragástrico, é possível presumir a forma como o radiograma foi obtido. Na imagem da direita estão também algumas marcas anatómicas para orientação e que já foram objeto de anterior revisão. A questão que se coloca na radiografia simples do abdômen, e uma vez que é uma radiografia de baixo contraste, a nível do andar superior, é qual o tipo de alterações que nós podemos essencialmente diagnosticar. Sabemos que diagnosticamos visceromegálias através da possibilidade de determinar o desvio de heces contíguas, de planos adiposos e, obviamente, pelo aumento de densidade dos órgãos que se tornam mais radiopacos quando aumentados. Podemos identificar calcificações, sabendo aqui também que os cálculos vesiculares raramente mineralizam, só estão presentes a sua mineralização em cerca de 15% dos casos, portanto, muito menos frequente a calcificação dos cálculos vesiculares comparativamente, por exemplo, aos cálculos renais. Podemos identificar as calcificações pancreáticas, não têm características peculiares em termos de densidade, mas a sua localização à glândula pancreática, à projeção da glândula pancreática na radiografia simples do abdômen, facilmente podem pôr na pista da detecção de uma pancreatite crónica focal. Por outro, as calcificações poderão também existir, por outro lado, a nível da parede da vesícula, em situações conhecidas como vesícula de porcelana, e que é também uma afecção que convirá reconhecer, uma vez que é potencialmente pré-neoplásica e implica
o conceito de colcistectomia nos pacientes que possuam este achado. Por último, podemos observar gás anormal, gás a nível das vias biliares, o que constitui a aerobilia. A aerobilia pode estar presente por uma série de motivos diferentes e, essencialmente, traduzir ou uma incontinência do esfíncter Dodi, deixando passar o gás duodenal para as vias biliares, mas também pode estar em relação com patologia, nomeadamente com a eventual existência de fístulas biliodigestivas que ponham em comunicação as vias biliares com o tubo digestivo, nomeadamente após a migração de um cálculo. Outra situação que pode conduzir à presença de gás nas vias biliares é a chamada colecistite enfisematosa, uma situação de inflamatória aguda, portanto uma colcistite em que há produção de gás, normalmente por gérmenes anaeróbios, e que pode também provocar a visualização acrescida da vesícula delineada por uma imagem hipertransparente correspondendo a gás dentro do lúmen e eventualmente mesmo gás dentro da parede. A colcistite enfisematosa é relativamente rara, mas aparece mais vezes em pacientes diabéticos. Nestes dois diapositivos podemos identificar a essência de aumento das vísceras maciças com significativa hepatosplenomegália e temos aqui todos os sinais associados com o aumento da densidade, o abaixamento dos ângulos cólicos, hepático e esplénico, com retificação, portanto o desvio das estruturas gasosas a nível do abdômen. Quanto à rentabilidade diagnóstica da radiografia simples para o diagnóstico de visceromegálias, é evidente que não é minimamente superior ao exame clínico bem conduzido, pelo que não existirá grande justificação no plano prático de obter uma radiografia simples do abdômen se se pretende apenas esclarecer essa situação. Na imagem da direita podemos ver extensas calcificações pancreáticas com a sua morfologia típica, densas, irregulares, aqui neste caso englobando toda a glândula e com a sua orientação habitual, tal como já demonstrámos anteriormente para a glândula pancreática. Portanto, o diagnóstico é relativamente simples se conhecermos a zona de projeção do pâncreas a nível da radiografia simples do abdômen. Outro dos pontos característicos da tomografia computurizada é a capacidade de avaliação dos rins, aspecto este que em muitas situações veio substituir com grande vantagem a urografia intravenosa, cujas indicações são hoje muito mais restritas, como mais à frente iremos ver. Nesta imagem podemos ver então o aspecto global dos rins, um corte que passa sensivelmente pela região dos hilos. Na imagem da esquerda podemos reconhecer praticamente em toda a extensão a imagem correspondente à veia renal esquerda. Também nesta imagem verificamos que os rins não são iguais por comparação com as imagens obtidas cerca de 2 minutos após a injeção de contraste. Com efeito, na primeira imagem verificamos que existe um realce muito marcado, muito intenso a nível da zona correspondente ao córtex renal, mas não da zona medular, o que implica que o contraste está ainda a percorrer algum tempo de trânsito até penetrar na medular e finalmente prosseguir para os ductos coletores e para os cálices. Na imagem da direita podemos ver como os rins, ao fim de 2 minutos, ficam totalmente opacificados, portanto já o contraste iodado viajou através da medular e não há esta diferenciação corticomedular que é possível observar nas fases mais precoces de realce renal. No andar médio temos então os rins para além dos aspectos que anteriormente foram descritos relativamente à administração de contraste intravenoso. Podemos também reconhecer em tomografia computurizada o espaço perirenal delimitado anterior e posteriormente por 2 fáscias, as chamadas fáscias pararenais. Como sabemos, é a gordura envolvente dos rins que nos permite verificar o seu contorno e delinear também a imagem correspondente ao músculo psoas, aspecto que podemos ver, por exemplo, no rim direito ou no espaço perirenal direito da imagem de TAC que apresentamos, enquanto que à esquerda, encostando-se o rim ao psoas, obviamente que essa imagem não vai ser produzida por inexistência de interposição de plano adiposo. Portanto, os planos adiposos são inconstantes, dependem da quantidade de gordura retroperitoneal existente e dependem também da posição de eventual contiguidade ou não das vísceras ou das estruturas adjacentes.
Quanto aos rins, a sua orientação em termos radiológicos convencionais é oblíqua, seguem o paralelismo do músculo psoas, o rim esquerdo tem geralmente uma localização mais alta que o direito e podem ser não identificados nas radiografias. Em geral, a situação de agenesia renal é uma situação extremamente rara, já poderão ser vistos alguns casos de hipoplasia renal, verdadeira hipoplasia com rim pequeno, embora essa situação também não seja muito frequente, podendo haver também, obviamente, sinais de pacientes nefrectomizados que, logicamente, não terão a imagem do rim. O rim pode não ser identificado por questões locais, nomeadamente por ausência de gordura perirenal ou por sobreposição de gases e fezes. Quanto às dimensões renais, elas variam entre os 9 e os 15 centímetros e, enfim, embora com caráter meramente orientador, antigamente atribuía-se algum significado ao índice renal-lombar, ou seja, à possibilidade de medir o diâmetro longitudinal do rim, tal como se vê neste diapositivo, onde temos as imagens assinaladas dos rins, e aqui temos na imagem da direita o índice renal-lombar, que corresponde ao diâmetro longitudinal do rim, dividido pelo diâmetro longitudinal, portanto crânio-caudal, da segunda vértebra lombar, e que corresponde sensivelmente a um valor de 3,7. Portanto, o rim é 3,7 vezes maior do que o diâmetro crânio-caudal de L2. Na imagem da esquerda vemos o contorno assinalado dos principais órgãos que acabamos de descrever. O que podemos ver em relação às sombras renais na radiografia simples do abdômen, essencialmente uma morfologia alterada, portanto um contorno alterado, o que pode suceder nos processos expansivos. Obviamente que estamos a lidar com processos que têm densidades de tecidos moles, portanto sejam sólidos ou líquidos, quistos ou tumores, o que o abdômen simples não permite. A diferença é essa, que o abdômen simples não permite diagnosticar. Podemos diagnosticar uma localização alterada nos casos de petose renal ou nos casos de eventual ectopia e, sobretudo, bastante importante, a existência de calcificações por litíase, quer no rim, quer no ureter ou inclusivamente na bexiga. Podemos também, eventualmente, diagnosticar tumores calcificados, com calcificações, nomeadamente na bexiga, e, finalmente, tal como sucedia na análise da vesícula biliar, também a nível dos rins é possível observar, por vezes, gás no espaço perirenal, correspondendo a situações de pielonefrite enfisematosa, infecção bastante grave, com produção de gás através da colonização por gérmenes anaeróbios e que é também mais frequente nos pacientes diabéticos. Por último, se queremos efetivamente visualizar os rins e a árvore excretora, haverá necessidade de realizar a urografia intravenosa, portanto uma opacificação com contraste, e este exame é hoje um exame bastante menos requisitado do que há uns anos esta parte, precisamente devido à sua progressiva substituição pelas técnicas de anatomia seccional. A urografia intravenosa mantém, todavia, um interesse bastante relevante na avaliação do sistema excretor, em particular do ureter, que é uma estrutura menos bem analisada pelas técnicas seccionais. Falámos das estruturas viscerais principais a nível do abdômen central. A nível dos flancos podemos reconhecer muitas vezes as faixas adiposas dos flancos, portanto por fora dos cólones ascendente e descendente. Podem ser observados, antigamente nas radiografias era uma zona que ficava muitas vezes hiperexposta, podia ser observados com luz intensa. O seu apagamento está relacionado com situações em que a gordura é alterada e sofre densificação por edema, ou nos doentes muito emagrecidos por caquexia, enquanto que também poderá existir uma separação da faixa adiposa do flanco do cólon, por exemplo, quando há derrame interposto a nível da goteira parietocólica de um e outro lado. Nos casos de ascite, nos casos de hemoperitoneu e nestes derrames, além desta separação em relação ao cólon direito, há ainda geralmente outros sinais associados bastante mais fiáveis para o diagnóstico de derrames, que no entanto têm que ser em maior quantidade para poderem ser diagnosticados. Esses sinais são essencialmente a centralização das ânsias digestivas e o aumento generalizado da densidade abdominal, que passou agora a estar com conteúdo líquido. Por último, poderá existir ainda uma separação do cólon da faixa adiposa do flanco nas situações em que há um espessamento da parede do cólon.
Nesta imagem podemos ver uma calcificação anómala a nível da pelvis, sobreposta à asa direita do sacro e que nos deve, de facto, chamar a atenção, sobretudo nos pacientes com patologia bastante intensa, dolorosa, a nível da pelvis e que corresponde à presença de calcificações na dependência do apêndice, portanto, uma situação de flebólito e que pode ser uma pista extremamente útil para o diagnóstico de apendicites agudas. Nesta imagem podemos então ver que por fora da imagem correspondente ao cólon ascendente e descendente, marcado no corte tomográfico, a existência de pequena quantidade de gordura. Esta gordura está adjacente aos cólones por fora da goteira parietocólica e aqui temos em baixo, à esquerda, uma situação de aumento desta faixa do flanco com forte densificação, afastando o cólon da região da goteira parietocólica, numa situação de existência de derrame ocupando esta região, e à direita podemos ver também, neste caso, uma parede do cólon que consegue ser lida com um luminograma irregular, com aparente espessamento da parede, diferenciando-a também da faixa do flanco, no caso do flanco direito. Portanto, duas situações em que podemos observar a faixa do flanco a ser desviada por processos patológicos a nível da goteira parietocólica ou a nível da parede do cólon. Entrando na pelvis e nos órgãos pélvicos, essencialmente a pelvis é dominada pela presença do intestino delgado, portanto do íleon, pela existência do reto, da sigmoide e ainda pela bexiga e pelos ureteres. Há ainda os órgãos ginecológicos, o útero, os anexos, a próstata, as vesículas seminais e os canais deferentes. Em geral, o útero e anexos não são visualizados espontaneamente, o mesmo sucedendo em relação aos genitais masculinos, que também não são identificados senão através de outras técnicas. Concretamente, na mulher, a visualização do útero e anexos, como se pode observar na imagem da direita, está a cargo, do ponto de vista radiológico convencional, da realização de histerosalpingografias e do reto, poder-se-á, obviamente, observar o reto e sigmoide através da opacificação com um clister com duplo contraste. Em cima, à direita, e para a visualização da bexiga, a necessidade também da opacificação vesical através de um tempo da urografia intravenosa e, por último, a possibilidade de visualização do conjunto do quadro intestinal através da realização de um trânsito do intestino delgado. Nestas duas imagens podemos reconhecer os órgãos pélvicos, em que observamos que, essencialmente, na pelvis, o que domina a presença no abdômen e, sobretudo, das suas porções mais externas, são as anças regionais, que se insinuam para a pelvis. Da região central destaca-se a imagem do cólon sigmoide e de notar também que apenas se nota a presença de fezes, constituída por estas imagens de aspecto mosqueado e irregular a nível do cólon. É altamente improvável encontrá-las no intestino delgado, a não ser nos casos em que existe obstrução. Ainda chamaria a atenção para a presença da contiguidade das anças de intestino delgado com os vasos hipogástricos, como se pode observar na imagem da direita, onde imediatamente para dentro, em relação à porção ilíaca do músculo psoas, se podem observar então as artérias ilíacas, de onde derivam depois as artérias hipogástricas. Ainda mais abaixo, e tentando terminar a nossa viagem pela anatomia seccional, observamos então a bexiga contrastada na imagem da esquerda, por trás da bexiga a imagem correspondente às vesículas seminais no homem e ainda mais atrás o reto, que está envolto por um ambiente adiposo conhecido por espaço periretal. Ainda mais abaixo e na imagem da direita podemos finalmente ver no corte que passa pela sínfise púbica a imagem correspondente à próstata e imediatamente atrás o canal anal.
Na pelvis, o que é a radiografia simples do abdômen, e agora que de uma forma genérica conhecemos as vísceras que compõem a nossa radiografia, quais são as alterações que podemos essencialmente observar? Podemos observar visceromegálias por desvio dessas contíguas, desvio dos planos adiposos ou aumento da densidade, tal como já descrevemos. Bastante importante será, talvez a nível da pelvis, referir a capacidade de distinção e de diagnóstico do globo vesical nos casos de retenção urinária, aparecendo a bexiga distendida e reconhecendo-se os seus contornos precisamente pelo efeito tangencial com a gordura envolvente. Na imagem da direita podemos, por exemplo, ver uma compressão extrínseca sobre a parede superior da bexiga, que corresponde à imagem do útero em antreflexão nesta radiografia da pelvis na mulher. E há, obviamente, uma série de calcificações que podem ser identificadas a nível da pelvis, calcificações essas relativamente frequentes, sobretudo na mulher, os flebólitos, as calcificações de origem vascular venosa, como podemos ver na imagem em cima, e que por vezes podem condicionar problemas de diagnóstico diferencial com cálculos urinários. A forma de as distinguir é relativamente simples, bastará para tanto, com a urografia intravenosa, observar o trajeto do ureter e verificar que de facto os flebólitos não estão relacionados com o excretor renal. Sem contraste, o seu diagnóstico por vezes torna-se um pouco mais complexo, mas há um sinal radiológico que talvez convenha referir, uma vez que os flebólitos têm tendência a apresentar uma zona central mais hipertransparente, aspecto que esse que não é observado a nível dos cálculos renais. Por outro lado, os flebólitos tendem também a ter uma localização mais externa, mais próxima dos ramos iliopúbicos do que sucede com os cálculos urinários, que têm tendência a ter uma localização ligeiramente mais central. Tirando os cálculos, já referenciamos os apendicolitos, que poderão ter importância no diagnóstico nas situações clínicas de suspeita de apendicite aguda, como vemos na imagem em baixo à direita, onde se identifica uma formação nodular mineralizada sobreposta à asa do ilíaco. Poderão existir ainda calcificações da próstata, que são relativamente frequentes, embora a sua detecção radiográfica por radiologia convencional seja relativamente rara. Poderão existir calcificações também dos canais deferentes, relativamente frequentes nos pacientes diabéticos, mas raras fora desse contexto, e poderão na mulher observar-se calcificações dos leomiomas uterinos, dos tumores do músculo liso, do útero, calcificações vasculares em processos de aterosclerose e, por último, as calcificações de adenopatias em casos de, nomeadamente, de tuberculose ganglionar abdominal. Ficou por referir o estudo dos estudos vasculares. Os vasos são de facto inaparentes porque possuem uma densidade de tecidos moles, como é lógico, e portanto não são visíveis na nossa radiografia simples do abdômen. E as calcificações são habitualmente, as calcificações de origem aterosclerótica são habitualmente melhor identificadas quando se executa uma radiografia de perfil. Esta é a razão pela qual um perfil do abdômen pode ser efetivamente requisitado na tentativa de diagnosticar dilatações de tipo aneurismático da aorta ou ainda calcificações. É evidente que também aqui muito do interesse desta radiografia está hoje perdido através do fácil recurso à ecografia abdominal. Os vasos poderão ser visíveis do ponto de vista radiológico utilizando contrastes, nomeadamente a angiografia de subtração digital, a tomografia computurizada e a ressonância magnética. Estas duas técnicas hoje em dia, sendo técnicas seccionais, permitem, no entanto, uma verdadeira avaliação volumétrica, utilizando contrastes intravenosos, concretamente no caso de ataque, contrastes iodados ou da ressonância por gadolínio, e são realizadas através de uma injeção numa veia periférica. Portanto, temos aqui um exame vascular praticamente não invasivo ou minimamente invasivo. A ressonância magnética tem ainda, também como tivemos a oportunidade de assinalar, a vantagem da visualização espontânea das estruturas vasculares circulantes. E aqui temos alguns exemplos destas técnicas. Primeiro, à esquerda, a imagem da angiografia convencional, no caso concreto, uma ortografia com visualização das artérias renais, em que é de facto o exame que melhor detalhe pode proporcionar ainda hoje, sobretudo no estudo da microvascularização, da vascularização mais pequena, que não é convenientemente visualizada através ainda dos estudos seccionais. Podemos observar, no caso concreto, a existência de uma artéria renal polar inferior do lado esquerdo, portanto um diagnóstico relativamente simples.
À direita, estas duas imagens correspondem a duas imagens de angiografia por tomografia computadorizada, mostrando essencialmente a artéria renal em todo o seu trajeto. É fácil também a avaliação nestas imagens tridimensionais do calibre da artéria renal. No caso específico, podemos observar uma faixa longitudinal hipodensa que corresponde a uma disseção deste vaso. A disseção atinge o ósteo da artéria renal, como podemos também verificar, não condicionando, contudo, qualquer isquémia do rim que demonstra uma vascularização normal. Podemos ver mesmo também uma pequena imagem de calcificação sobre o bordo inferior da artéria renal. Na imagem de cima, podemos ver também como a disseção envolve a emergência da artéria mesentérica superior e, neste caso concreto, também não condiciona repercussões a nível endoluminal. Portanto, este tipo de informação vascular facilmente pode ser obtido através do recurso a técnicas não invasivas. Nestes diapositivos podemos observar agora dois exemplos à esquerda de angiografia por ressonância magnética utilizando contrastes paramagnéticos, concretamente o gadolínio administrado por via intravenosa, e vemos como é possível, de facto, demonstrar de forma elegante todo o sistema porta, portanto, realizar uma portografia sem ter a necessidade de recorrer a uma injeção direta a nível, por exemplo, da polpa esplénica ou de esperar o retorno venoso de uma injeção arterial para conseguir visualização de uma boa portografia. Em baixo, à esquerda, também a imagem muito semelhante à que foi anteriormente apresentada, de angiotac de uma disseção aórtica, e em cima, à direita, na coluna da direita, duas imagens correspondentes a exames de angiografia por TAC, a primeira demonstrando as veias suprahepáticas e a imagem de baixo, à direita, demonstrando um aneurisma a nascer da região mais posterior da crosta aórtica, também elegantemente demonstrado, nomeadamente o seu colo, através desta imagem tridimensional obtida por tomografia computadorizada.